que é valor? Valor e o valor do tratamento, o valor do profissional e a consequência disso é o valor financeiro, tá? O valor acaba sendo tudo, mas não é só o valor financeiro. O valor, quando o paciente valoriza aquilo, é porque ele viu mais benefícios do que custo. É simples assim. Tudo tá dentro dessa fórmula do valor. Não é a fórmula do amor, mas é a fórmula do valor. Então, quem é ortodontista? Quais são 3 benefícios, por exemplo, da ortopedia ou da ortodontia fixa? 3. Para o paciente, o benefício é o que vai trazer de bom para a vida dele, para ele ter mais qualidade de vida, para ele ter mais saúde e felicidade. Muitas vezes o paciente vem pela estética, mas tem um benefício funcional importante, né? Então, que é sempre sobre a vida dele. Então, quando a gente fala em fazer um tratamento, é sobre ele, não é sobre nós. Para você convencê-lo, né, para ele dizer um sim para você, ele precisa entender o que é que ele ganha com isso. E assim é com a gente também, para a gente escolher qualquer tipo de tratamento. Então, o que é que ele ganha? Quais são os benefícios? Mais autoestima. Você vai sorrir até dormindo. Né? Vai fazer a selfie. Né? Às vezes, você gosta de tirar foto, gosta de tirar selfie, agora você vai poder, né, sorrir, todo mundo vai ver, né, seus amigos, enfim. E aí você fala sobre isso. O ideal é construir pelo menos 3 benefícios para cada tratamento que você for oferecer. E por que é importante? Porque você falou da razão, você falou das consequências negativas. Às vezes, o que a gente tem que frisar como benefício é evitar um mal maior. Qual é o mal maior para a criança? É dor, é infecção, é poder parar no hospital. É, muitas vezes, o que está na cabeça do cliente, né? E é preciso a gente ler isso. É ele não querer pagar pelo tratamento porque o dente vai cair. E ele não fala isso. E quando você traz a importância da endodontia e se perder o dente precocemente, vai precisar fazer uma banda alça, e só de fazer uma banda alça ele já vai ter o custo de praticamente de fazer a endo. E o filho não vai, exato, e o filho não vai ficar sem o dente. Né? Então, e é pior para a mastigação, enfim. Então, quanto mais você entende quais são os benefícios, você fala com ele. Você está falando direto com o seu cliente. E aí cria conexão. Quando você cria uma conexão, ele quer fazer. Ele dá, aí às vezes, mas como é que eu posso pagar? Daí vem a pergunta. Né? Aí ele já está querendo fazer. Quando eu já pergunto como é que pode pagar, porque ele já decidiu pelo sim. E aí é sempre importante ir além. E aí pensando na mãe, por que é importante melhorar a fala do filho? Né? Por que isso seria importante para a mãe? Será que ela quer que o filho fique falando, né? Fique falando errado? O que isso vai trazer de problema para a vida dele? É sempre sobre a vida das pessoas. E a vida hoje e a vida futura. Né? Então, quando a gente fala do benefício, é o benefício imediato, mas o que isso vai trazer para a vida dele? Então, se não fizer, na ortodontia é muito bom isso, né? Fala, se não fizer na ortopedia, o que pode acontecer? Uma fonoaudióloga não vai conseguir tratar se a gente não tratar junto. Se a gente não tratar antes, se a gente não resolver a forma. Né? Às vezes a mãe nem percebe que a criança está falando errado. E aí você observou isso. Na cabeça dos pais passa assim, será que eu vou investir agora no meu filho? Ele é tão pequeno. Será que eu vou investir esse valor? Não é que os pais não querem pagar o tratamento. É que eles têm uma dúvida. Né? Será que é a hora mesmo? Será que é importante vir todo mês? Às vezes começa a fazer, mas não vai todo mês certinho. E aí não vai funcionar. É o tratamento homeopático. Então, sempre reforçar esse benefício e consequências negativas de não fazer. Igual, quais são as consequências negativas de não fazer uma endo de descido? De não fazer uma extração de terceiro molar, que pode acontecer. Pode, esse dente aqui, não sei o que, pode perder até o segundo molar que está aqui, mostrar e tal. Pode virar um cisto, enfim. Para isso, o que é importante? É pensar antes da consulta.
O que é o ideal? É fazer esse exercício que vocês fizeram aqui, de 3 benefícios, ou 3 consequências negativas de não fazer, para cada tratamento, tipo de tratamento que for oferecer. Na ortodontia, vou oferecer um tratamento. Por que oferecer um tratamento com aparelho autoligado? Por quê? O que faria a pessoa investir mais nisso? Por que oferecer um tratamento com aparelho de safira? Quais são os benefícios? Né? Então, quando vocês já têm isso já na ponta da língua, fica mais fácil ali na consulta. Agora, não, esperou lá, chegou o paciente e aí eu vou começar a pensar sobre os benefícios lá na hora. Dificilmente vai rolar. Então, comecem a fazer. No início, vai exigir um pouco mais de energia de vocês para pensarem nessa estruturação da consulta, mas precisa começar. O que é custo para o paciente? É tudo, não é só custo financeiro. É tudo que é negativo, é tudo que é fraco, é tudo que é ruim lá. Então, se o atendimento no telefone, no WhatsApp, na hora de agendar, não for bom, isso é um custo para o paciente. Às vezes a gente desiste de ir num lugar porque foi mal atendido aqui, não é, gente? Ou demoraram para responder um WhatsApp. Então, qual é a expectativa do paciente? Será que está sendo solucionada a expectativa? Será que a gente está superando até a expectativa ou não? Então, tudo. Foi difícil encontrar clínica, foi difícil estacionar o carro, o ônibus atrasou e aí chegou lá, a recepcionista falou, mas você está atrasado, né? E aí o paciente fala, puxa, mas foi o ônibus, eu estava lá na hora certa. Né? Ou então ouve lá do dentista, lá dentro da sala, o que é pior ainda, mas o paciente está atrasado, eu não vou atender. Isso é custo, gente. Quando a gente fala sobre benefício, se a gente olhar para o benefício, listar 3 benefícios, pensando na emoção que o paciente vai ter ou que ele não vai ter, dor, por exemplo, gera uma emoção. Né? Então, quando você fala de um tratamento que vai evitar que o filho tenha dor, você está, nessa frase, você está gerando uma emoção na mãe e na criança também. Então, as decisões são tomadas ou por medo ou por desejo, como eu falei. O que é isso? Medo. Medo é emoção. O que é desejo? Desejo é uma emoção. Então, quando você entende e você só se conecta com aquele paciente, com aquele cliente, se você gerar uma emoção nele, se você ativar uma emoção nele, aí ele se conecta com você. E daí são aqueles pacientes que falam, adorei a doutora. Então, é isso. Quando você consegue ler o seu cliente e falar sobre qual é a emoção, e nós transformamos, não sorrisos, a gente transforma vidas. E eu sei que eu falando isso, mesmo os mais jovens, cada um aqui pode pensar num paciente que transformou a vida e que ele falou para você. E não tem nada mais emocionante para a gente do que isso, né? Eu já contei algumas vezes algumas histórias sobre isso, que eu quase chorei, só não chorei porque a gente, né, tem que ficar firme, né? E do paciente falando da vida transformada. Então, é tudo sobre emoção. Quando a gente ativa a emoção, através dos benefícios daquele tratamento, é aí que a mágica acontece. Então, vender pra gente é isso. É saber oferecer aquilo que o paciente precisa, mas que só você sabe, ele não sabe muitas vezes, de uma maneira que ative a emoção que você quer. Por exemplo, na pediatria, quem faz coroa de acetato? Quais são os benefícios? E existem 2 coisas diferentes, isso é importante falar. Vantagem e benefício. Quanto antes acordar para esses conceitos e começar a aplicar, antes vai ver o resultado. Benefício e vantagem. Qual que é a diferença aqui? Entre vantagem e benefício. E outra, e característica. Então, vamos lá. Isso aqui vocês têm que pensar para cada tratamento que vocês forem oferecer.
É um exercício, tá? É uma área nova dentro da vida de vocês. Precisa botar esforço nisso para começar a ter resultado. O que é vantagem, benefício e característica? Todo tratamento que a gente oferece tem vantagem, benefício e característica. Característica é como aquilo é feito. É quando você fala qual tipo de aparelho na ortodontia, né, que precisa ir todo mês. Isso é característica do tratamento. É o quê? O que vai ser feito? Quais são as vantagens? Vantagem é tudo aquilo que a gente sabe que vai ajudar os pacientes em geral. Então, como eu perguntei aqui, a Maria Luísa falou dos benefícios, né? Você pensou num determinado paciente. Vantagens é o que vai favorecer a vida dos pacientes em geral, não individualmente. Por quê? Porque o benefício aqui é individual. Qual que é a diferença? Vou dar um exemplo do iPhone. Uma vez eu ouvi essa história e ficou, para a gente entender a diferença entre vantagem e benefício. Eu achei muito, muito interessante. Então o avô chegou para o neto e falou assim, meu neto, eu preciso de um celular novo, né? O meu já quebrou. E aí o neto falou assim, avô, então tá bom, vamos procurar um celular e tal, para o senhor. Olha, tem esse iPhone aqui, que é esse modelo X, que tem 256 giga de memória, 256 giga. E é ótimo, ó, porque dá para armazenar todos os vídeos, fotos e tal, muito bom e tal. O que ele falou, o neto? Ele estava falando de uma vantagem daquele modelo de celular, achando que aquilo fosse um benefício para o avô. Mas o avô falou assim, é mais caro se tiver essa memória grande? É mais caro. Aí ele falou assim, mas eu não tiro foto, eu não faço vídeo, então não preciso disso. Então, a memória é uma vantagem do iPhone, mas não era um benefício para aquela pessoa. Então, ele não precisava daquilo. E aí ele pagou um pouco menos, não precisava daquela memória toda. Como é que a gente traz isso para o tratamento? Por exemplo, se na ortodontia a gente falar sobre a velocidade de um tratamento, muitas pessoas querem um tratamento mais rápido, certo? Então, doutora, posso tirar o aparelho rápido? Como é que faz para tirar o aparelho rápido? Né? Olha, eu não queria usar, mas acho que vou precisar. Se você entende que para aquela pessoa a velocidade é um benefício, aí você pode falar sobre isso com ela. Oferecer um arco termoativado, oferecer um tratamento com o aparelho autoligado, se for o caso, se realmente verificar que pode acelerar o tratamento, reduzir o tempo de uso do aparelho. Se o paciente não fala nada sobre isso, muitas vezes é um tratamento para o filho, e ele não está muito ligado nisso, porque é rápido e tal, às vezes ele quer o mais barato, ele não quer o mais rápido. E aí, se você fala do mais rápido para ele, isso não é benefício para ele. Porque o mais rápido, na maioria das vezes, tem um custo financeiro maior para o paciente. Por isso que é tão importante conversar ali naquela primeira consulta, saber o que ele quer, até onde vai. Né? Isso vai para a pediatria, enfim, isso em qualquer área. Então, qual é a vantagem e qual é o benefício? O benefício é para a vida dele e não as vantagens que a gente, até para oferecer uma laser terapia, por exemplo. O laser tem uma série de vantagens, mas não dá para falar sobre todas elas igualmente para todos os pacientes, porque cada um vê um benefício de forma diferente, que é uma coisa diferente. E aí o exercício de fazer uma lista de benefícios, dentro daquela lista tem 3 ou 4 lá que vocês escreveram, qual que eu falo para esse paciente? Qual que eu falo para aquele? E como saber disso? É na conversa, para saber o que é importante para ele. O que é importante para ele é um benefício para ele, né? É o que ele percebe que vai ser bom para a vida dele. Tá? Tem muitas vezes ele nem sabe
o que precisa ser feito, né? Às vezes chega lá numa consulta, tem uma endo de tecido para fazer, nem sabia. E aí você vai falar dos benefícios de acordo com aquela situação do tratamento. É só para entender que as vantagens não são iguais para todo mundo, né? Que cada um quer uma coisa diferente. E aí quando você fala sobre isso, aí você entrou no coração da pessoa, falou assim, puxa, ela está lendo o meu pensamento. Tem paciente que fala isso pra gente. Nossa, doutora, adivinhou que eu estava pensando nisso e a doutora falou.